Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Geometria Analítica. Eu sou o professor Tiago de Oliveira e na videoaula de hoje vamos trabalhar com problemas de tangência. Bora lá! Problemas de tangência. Para resolver problemas que envolvem retas tangentes à circunferência, devemos lembrar dois detalhes já vistos. Primeiro, quando a reta é tangente à circunferência, a distância do centro da circunferência à reta tangente é o raio. Beleza. Segundo, a reta tangente é sempre perpendicular ao raio no ponto de tangência. Em razão disso, talvez seja uma boa ideia revisitar o capítulo 4, onde trabalhamos com posições relativas de duas retas no plano e perpendicularidade de duas retas e distância de um ponto a uma reta. De forma geral, essa matéria ainda está fresca, né? Acompanhe nos exercícios resolvidos a seguir as situações mais comuns que envolvem tangência. Então vamos ver alguns exemplos. A reta de equação x menos y mais k igual a zero é tangente à circunferência de equação x² mais y² igual a 9. Calcule o valor de k. Então, nós temos que essa equação é tangente à circunferência. E observe que temos um valor aqui de k na nossa equação. Solução. Se a reta é tangente à circunferência, lembrando, a distância do centro até a reta é igual ao raio. A distância, olhando para o exemplo aqui do lado, a distância do centro da nossa circunferência até a reta é igual ao nosso raio. Beleza. Então, vamos olhar para a equação da nossa circunferência. Nós podemos reescrever essa equação como x menos zero ao quadrado mais y menos zero ao quadrado igual a 3 ao quadrado. De fato, que fica x ao quadrado mais y² igual a 9. Então, o centro é a origem, 0, 0, e o raio aqui igual a 3. A distância do centro à reta é igual, usando a fórmula, módulo, o que está com x, 1, vezes o 0, o que está com y, menos 1, vezes a coordenada de y, que é 0, mais o que não tem variável x e y, que é o k. Beleza, sobre raiz quadrada desse carinha que está com x ao quadrado, mais o carinha que está com y ao quadrado. Então, nós vamos ter aqui no numerador módulo de k e no denominador vamos ter raiz de 2. Lembrando que o cálculo de k, nós vamos usar que a distância é igual ao raio. A distância da origem até a reta é igual ao raio. E o raio, por sua vez, nós sabemos que é 3. Então, essa distância tem que ser igual a 3. Multiplicando cruzado, nós temos que módulo de k é igual a 3 vezes raiz de 2. Como k tem módulo, o k pode ser tanto o 3 raiz de 2 quanto menos 3 vezes raiz de 2. Observação, fique atento. Se há dois valores para k, existem duas retas. Então, fica x menos y mais 3 vezes raiz de 2 igual a 0 e x menos y menos 3 vezes raiz de 2 igual a 0, que satisfazem a condição imposta. Uma outra solução é o seguinte. Se a reta é tangente à circunferência, então o sistema formado pelas duas equações tem uma única solução. Então, aqui nós temos a equação da reta e aqui a equação da circunferência. Nós vamos isolar uma variável, pode ser tanto y quanto o x. Aqui nós isolamos o x e vamos substituir na equação de baixo. Então, vamos ter algo do tipo 2y² menos 2ky mais k² menos 9 igual a 0. Lembrando que esse k é uma constante, tá? A nossa variável aqui é o y. Então, observe que nós temos uma equação do segundo grau. O y², o y, e aqui não tem nada. Para que a solução seja única, devemos ter que o delta dessa equação seja igual a 0. Lembrando que se o delta é igual a 0, nós vamos ter uma raiz, ou duas raízes iguais. Então, o delta é b², fica menos 2k, vai ficar 4k², menos 4 vezes a, o a aqui é 2, então fica menos 8, vezes c, o ck² menos 9. Isso tudo igual a 0.
Nós vamos obter 4k ao quadrado menos 8k ao quadrado mais 72 igual a zero. Aqui nós temos então menos 4k ao quadrado mais 72 igual a zero. Vocês vão encontrar que k ao quadrado é igual a 72 dividido por 4, que isso é igual a 18. Então, k vai ser igual a mais ou menos raiz de 18, simplificando mais ou menos 3 vezes raiz de 2. Então, são duas formas para resolver esse exercício. Vamos ver um outro aqui. O ponto P, 5 e 2 pertence à circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2x menos 6y menos 27 igual a zero. Determine a equação da reta T tangente a essa circunferência no ponto P. Lembre-se de que, se uma reta T tangencia uma circunferência de centro C e raio R em P, então T é perpendicular à reta suporte CP. Beleza? Então, essa é uma das duas condições que apresentamos lá no início. Resolução. A ideia aqui é calcular o coeficiente angular da reta que passa por CP. Mas antes, vamos reescrever a nossa equação da circunferência. E para isso, vamos encontrar o centro e o raio. Isso vai nos ajudar, né? Então, aqui a ideia é juntar o que tem x, juntar o que tem y e completar quadrado, né? Completando quadrado, nós vamos olhar para o número que está acompanhado com x, não com x ao quadrado, né? Então, o número que está com x aqui é o 2. Divide 2 por 2 dá 1. 1 ao quadrado, 1. Então, vamos acrescentar o 1 aqui e 1 lá do outro lado da igualdade. O que está com y aqui, olha, é menos 6. Divide por 2 dá menos 3. Menos 3 ao quadrado dá 9. Então, acrescento o 9 aqui e o 9 do outro lado. Assim, nós vamos ter x mais 1 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual, somando tudo aqui do lado direito, 37. Ou seja, o centro é menos 1 e 3 e o raio é raiz de 27. Vamos determinar o coeficiente angular M1 da reta que passa pelos pontos C e P. Beleza. Então, nós temos dois pontos aqui, né? Então, é a variação ali de y, né? Fica 2 menos 3 sobre 5 menos 1. Vai ficar 5 mais 1. 2 menos 3 dá menos 1. 5 mais 1 dá 6. Então, o coeficiente angular é menos 1 sobre 6. Agora, vamos determinar o coeficiente angular de M2, ou seja, da nossa reta T, que é perpendicular à reta que passa pelos pontos C e P. Se é perpendicular, significa que M2 é igual a menos 1 sobre M1. Então, fica menos 1 sobre menos 1 sexto. Aqui, nós vamos resolver isso daqui. Menos vezes menos vai ficar mais, né? Ou menos dividido por menos vai dar mais. 1 sobre 6 sobre 1. Então, fica 6 vezes 1, 6. Calculamos agora a equação da reta T, que passa pelo ponto 5 e 2 e tem declividade 6. Então, nós temos lá y menos a coordenada aqui de y2 igual ao coeficiente angular 6 vezes x menos a coordenada aqui do x, que é 5. Então, vocês podem reescrever essa equação e chegar na equação geral da reta, que é 6x menos y menos 28 igual a 0. Exercício resolvido. Para finalizar, nós temos um último exercício aqui. O ponto P, 1 e menos 2, é externo à circunferência de equação x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 8. Determine as equações das retas tangentes à circunferência e que passam por P. Resolução. Então, já da nossa equação, nós temos o centro da circunferência, que é 1 e 2, e o raio, que é raiz de 8. Fique atento. Se P pertence à circunferência, existe uma só reta que passa por P e é tangente a essa circunferência. Tá? E lembrando que a reta que passa por OP é perpendicular a T. Agora, se P é externo, há duas tangentes. Então, se P é um ponto externo à circunferência, vamos ter duas tangentes de tal forma que a distância de P até T1 é igual à distância de P até T2. Se P é interno, não existe tangente. Então, beleza. Considerando o coeficiente angular M das retas T1 e T2, podemos escrever a equação geral dessas retas, lembrando que passam por P1 e menos 2. Então, a equação das retas T1 e T2 que passam por P é escrita da seguinte forma: y menos a coordenada de y aqui, que é menos 2, então fica mais 2.
igual ao coeficiente angular, que nós estamos chamando de m, vezes x menos a coordenada aqui de x, 1. Beleza? Então, nós vamos ter y mais 2, m vezes x e m vezes menos 1. Passa, que vai dar menos m. Passa tudo para o lado esquerdo. Então, fica mx menos y menos 2 menos m igual a 0. Como a distância entre o centro da nossa circunferência, 1 e 2, e a reta da equação de T1 e T2, que está representado por mx menos y menos 2 menos m igual a 0, deve ser igual ao raio, então aqui nós temos a fórmula da distância do ponto do nosso centro, a equação da nossa circunferência tangente, né? Que é módulo de, o que está com x aqui é m, vezes 1. O que está com y aqui é menos 1 vezes 2. E o que não está com y, que é o menos 2 e menos m. Coloco aqui tudo em módulo. Sobre raiz quadrada de, o que está com x, m ao quadrado. O que está com y, que é o menos 1, né? Então fica menos 1 ao quadrado, que dá 1. Igual ao raio, né? O raio aqui é raiz de 8. Então, observe que esse menos m cancela com mais m, então fica módulo de menos 4, que vai dar 4. Tá? Então, observe que tem raiz do lado esquerdo e raiz do lado direito. Se esses dois carinhas são iguais, o quadrado do que está do lado esquerdo é igual ao quadrado que está do lado direito. Lembrando que esses dois carinhas são positivos, né? Então, aqui o quadrado fica 16, aqui vai cancelar a raiz, fica m ao quadrado mais 1, e aqui também cancela a raiz, fica 8. Multiplicando cruzado, nós vamos chegar em algo igual a 8m ao quadrado menos 8 igual a 0. Simplificando aqui por 8, nós temos m ao quadrado menos 1 igual a 0. Passo 1 para o outro lado, m ao quadrado igual a 1. Então, m vai ser 1 ou menos 1. Assim, basta substituir na equação da reta que encontramos lá onde tinha a variável m. Primeiro, você substitui ali, né, por 1. Então, vocês vão encontrar a seguinte equação, x menos y menos 3 igual a 0. Depois, você substitui o m por menos 1. Vocês vão encontrar x mais y mais 1 igual a 0. Então, é isso, né? Fique atento. Se houver duas retas tangentes, porém, um único valor para m, significa que uma das retas é vertical. Lembrando que o material utilizado para a nossa videoaula foi o livro Matemática, Contexto e Aplicações, volume 3, do Luiz Roberto Dante. Pessoal, um grande abraço e até a próxima.